Deixa eu falar com você com total honestidade agora. Se você está aqui, não é por curiosidade. É porque, em algum nível, você já percebeu que existe um padrão se repetindo na sua vida. Você começa algo com vontade, com esperança, às vezes até com entusiasmo. Mas quando as coisas começam a avançar, algo trava. Você se desorganiza, perde o ritmo, procrastina, se confunde ou simplesmente desiste. E depois fica tentando entender o que deu errado. A maioria das pessoas chama isso de falta de disciplina, preguiça ou fraqueza. Mas isso é uma explicação rasa. Se fosse só falta de força de vontade, você já teria resolvido. A verdade é que você não falha porque é incapaz. Você falha porque existe um mecanismo invisível atuando dentro de você. E esse mecanismo se chama autossabotagem. Autossabotagem não é um defeito moral. Não é falta de caráter. É um sistema de proteção aprendido. O cérebro humano não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te manter vivo. Para isso, ele busca previsibilidade, não evolução. Se em algum momento da sua história crescer, tentar, confiar, se expor ou desejar mais, trouxe dor emocional, rejeição, humilhação, abandono ou punição, o seu cérebro registrou essa experiência como ameaça. Isso acontece principalmente na infância, mas também pode acontecer em relações marcantes, fracassos intensos ou períodos de grande sofrimento. A partir dali, avançar deixou de ser sinônimo de possibilidade e passou a ser sinônimo de perigo. E o cérebro nunca esquece isso. Hoje, quando você se aproxima de algo que pode te fazer crescer, melhorar ou sair do lugar onde sempre esteve, o seu sistema nervoso reage. Não de forma consciente, mas automática. Vem a ansiedade sem motivo claro, o cansaço repentino, a confusão mental, a procrastinação, a autocrítica exagerada. Você começa a duvidar de si, perde energia, se distrai com coisas irrelevantes ou cria problemas onde não existia. E o mais perigoso é que tudo isso parece racional. Parece escolha sua. Mas não é. É condicionamento. Existe um ciclo claro na autossabotagem. Primeiro você cria expectativa. Depois, começa a agir. Em seguida, o medo inconsciente é ativado. O corpo entra em estado de alerta. Você perde clareza. Se desorganiza. Se sabota. E no final vem a culpa. A culpa fecha o ciclo, porque ela reforça a identidade antiga de quem nunca consegue, nunca sustenta, nunca vai até o fim. E essa identidade, por mais dolorosa que seja, é familiar. O cérebro prefere o familiar ao desconhecido, mesmo que o desconhecido seja melhor. O ponto que quase ninguém fala é que você não se sabota porque não quer vencer. Você se sabota porque vencer ameaça quem você acredita que é. Se você cresceu se sentindo pequeno, invisível, insuficiente ou responsável por tudo, melhorar pode gerar um conflito interno enorme. Quem você será se der certo? Quem vai sobrar se você não estiver mais sofrendo? Que vínculos você perde se deixar de ocupar o papel de quem sempre carrega peso? Essas perguntas não são conscientes, mas o corpo responde a elas com resistência. Por isso, tanta gente vive presa em padrões repetidos. Mesmos tipos de relacionamento, mesmos erros, mesmas frustrações, mesmo discurso interno. Não é azar, não é destino, é repetição emocional. O cérebro tenta te manter no terreno conhecido porque ele associa aquilo à sobrevivência. E enquanto você tenta resolver isso apenas com motivação, frases positivas ou promessas de mudança, nada se sustenta. Força de vontade não reprograma o sistema nervoso. Os sinais mais comuns de autossabotagem são procrastinação crônica, perfeccionismo que paralisa, medo excessivo de errar, autocrítica constante, dificuldade de manter constância, abandono de projetos no meio do caminho, culpa quando as coisas começam a dar certo e escolhas repetidas que sempre levam ao mesmo tipo de dor. Se você se reconhece nisso, o pior erro que pode cometer é se atacar por isso. Mas o segundo pior erro é se acomodar. Entender não é desculpa, é responsabilidade. Parar de se sabotar não é lutar contra si mesmo. É ensinar segurança ao cérebro. É mostrar na prática
que avançar não vai te destruir. Isso não acontece com grandes decisões impulsivas, mas com pequenos movimentos sustentados. Clareza, repetição e consciência. O cérebro precisa de provas, não de promessas. Cada passo dado com presença vai enfraquecendo o padrão antigo. Mas isso só acontece quando você para de mentir para si e começa a observar seus comportamentos com honestidade. Enquanto você não entende sua autossabotagem, você vai continuar chamando de falta de sorte, vontade de Deus, destino ou circunstância aquilo que é padrão psicológico. E padrões não se quebram com desejo, se quebram com consciência. A pergunta que fica não é se você tem potencial. Você já sabe que tem. A pergunta real é se você está disposto a abandonar a identidade que te mantém preso. Porque crescer exige mais do que querer. Exige enfrentar o medo de deixar de ser quem você foi até agora.